Bom dia, pessoal. Espero que estejam bem. Hoje é uma quarta-feira, 22 de maio de 2024. Estamos vivos e espero que você tenha um dia muito abençoado. Nosso papo hoje diz respeito de alguns questionamentos que existem na nossa mente como seres humanos. De onde eu vim? Para onde que eu vou? Quem sou eu? Por que as coisas aconteceram assim na minha vida? O que eu vou fazer agora? E essa dúvida que assola a todos nós, ela pode ser desfeita pelas nossas escolhas. Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês, vou falar de dois versículos aqui. O primeiro versículo ele fala assim de uma escolha que Josué fez, né? Ele diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês façam o que vocês quiserem. Está lá em Josué 24:15. Vocês façam o que vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, ele fala assim a respeito de uma decisão que a gente toma um dia. O que aconteceu na tua vida, desde que você foi concebido no ventre da sua mãe e até teus 16, 17, 18 anos, esqueça. Esqueça, porque não é responsabilidade tua. Pela nossa lei, quem tem menos de 18 anos não pode praticar atos da vida civil sozinho, então você não é responsável, nem penalmente. Então, o que você fez de errado para teus 17, 18 anos, esqueça. Peça assim, Deus me perdoa e esqueça, porque não está no teu controle. Agora, o que você vai fazer daqui para frente, isso está no teu controle, isso é uma escolha. Tá? Josué decidiu: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pedro também está lá em João 6,68. Pedro também tem uma palavra muito legal. Pedro falou assim: Senhor Jesus, para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida. Então, não foi uma coisa assim, dizer assim: Senhor Jesus, eu acho que o Senhor é o melhor caminho e tal, o Senhor fala bem, a tua filosofia é legal e tal. Não, ele falou assim: só o Senhor tem palavras de vida, né? Não tenho para onde ir. E essa deve ser a escolha mais sábia nossa, assim, né? Se a gente não seguir a Jesus, que escolha nós temos? Tá? Mas é uma decisão pessoal, né? Da gente seguir esse caminho e mudar de vida. Vejam que interessante. Lá em 1 Pedro tem uma palavra muito interessante, diz assim, lá no 1, no versículo 18 e 19, diz assim, que nós não devemos seguir a vã maneira de viver que nós herdamos dos nossos pais. Tá? Ele não fala só de pai e mãe aqui, tá? Mas ele fala de pais ancestrais, né? Descendentes. Porque você já pensou nisso? Você fala português porque nasceu aqui no Brasil, né? Aprendeu português desde pequenininho. Eu tenho alguns amigos que são descendentes de árabes que praticam dialeto, de japoneses que praticam dialeto, de alemães que praticam o dialeto, né? Mas a verdade é que se a gente tivesse nascido lá na Rússia, a gente ia falar russo, né? Se tivesse nascido no Japão, ia falar japonês. Então a gente é moldado desde pequenininho conforme a nossa cultura. É o feijão e arroz, é o café com leite. Então você aprende essas coisas. E talvez você, como eu, tenha aprendido muita coisa errada, vindo dos seus familiares, do bairro onde você morava, dos seus amigos e tal. Então, infelizmente, isso nos causa marcas e vai nos ensinando uma conduta de viver que deriva da vã maneira de viver dos nossos pais. Tá? Mas lá em Romanos 12, Paulo diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas mudem a vossa mente. Como é que você pode mudar a tua mente? Então, eu vou te dar um exemplo. Você aprende
que você tem que levar vantagem em tudo, né? Era a lei de Gerson, tinha uma propagandinha do cigarro quando era criança, assim, que eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? E eu cresci aprendendo que quem não leva vantagem é o otário. E para eu me desfazer desse conceito, deu muito serviço. Eu cresci ouvindo palavrões. Para eu parar de falar palavrões, né, foi uma coisa terrível. E eu era um grande mentiroso, né? Eu vivia mentindo. Se fosse para contar uma história e deixá-la engraçada, eu estava mentindo. E para eu abandonar a mentira, também deu serviço. Mas um dia eu conto meu testemunho aqui e conto por que eu consegui fazer isso, né? E a ponto do pecado virar um acidente na minha vida, como diz a Bíblia. Claro que eu peco. Volta e meia eu peco. E se eu disser que eu não peco, eu já estou pecando porque estou mentindo aqui. Mas peco e é sofrido isso, porque tem algumas coisas que são difíceis da gente se ver livre, né? Quando a gente vê, a gente está fazendo uma coisa que não queria estar fazendo. Mas o que você faz quando acontece isso? Você corrige o caminho, pede perdão e faz o certo, né? É uma escolha. E como eu disse para vocês, tem muita gente que sofre por causa de alguma coisa que aconteceu lá na infância. E a pessoa chega lá nos 50, 60 anos e está paralisada por causa daquilo. Gente, nós não temos responsabilidade por aquilo que aconteceu na nossa infância. Se você teve alguma coisa que aconteceu na sua infância que te magoou, você no máximo é uma vítima daquilo, né? Então você não tem culpa. Jogue fora, perdoe, esqueça isso. E faça a coisa acontecer agora, que agora está no tempo da tua escolha. Agora você pode fazer as coisas acontecerem, agora você pode decidir. Hoje é o dia. Se você está vivo hoje, você pode fazer as suas escolhas e pode fazer a coisa certa. Fazer um negócio diferente, né? Se te magoaram, age diferente com os outros para não replicar aquilo, né? Porque no mundo a gente vê assim, o sujeito vem de uma família de alcoólatra e se torna alcoólatra. Vem de uma família de violentos, ele replica aquela violência. Ele sofre um abuso, ele replica aquele abuso. Ele está no meio do crime, ele replica o crime. Nós temos que fazer diferente. Se a gente tinha alguma coisa que a gente não gostava, que a gente não aprovou, a gente tem que mudar aquilo e lutar contra aquilo, para isso não se replicar nas nossas vidas e na nossa sociedade. Então, a escolha por seguir a Jesus, por ser como Jesus, como viver para Ele, como viver para Deus, é uma escolha pessoal nossa, é como a escolha de Josué. Chegou o povo e falou: vocês sigam quem vocês quiserem, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Ou com o Pedro, né? E olha que Pedro era um cara muito parecido com a gente. Você tem um personagem arquetípico assim na Bíblia bacana, é o Pedro, porque você lê as tiradas do Pedro, você vê assim, como a gente é parecido com Pedro, né? Como a gente faz as coisas assim no impulso e tal. Esses dias estava conversando com a Antonieta, né? E a Antonieta estava falando exatamente a respeito disso, do Pedrão lá no dia que chegaram os guardas, né? Que ele falou: eu não conheço esse Jesus aí. Pô, nós vamos conversar, né? A gente lendo a Bíblia, no momento que a gente está na meditação, a gente fala assim que é absurdo. Mas pense na hora lá, os guardas ali, situação de vulnerabilidade, né? Quantos de nós não diriam: eu não conheço, não sei do que vocês estão falando, né? E enfim, o erro faz parte da nossa vida, né? Só que a correção desses erros é uma opção. E o capricho para a gente se tornar como Jesus é uma coisa que a gente deve praticar a cada dia. E com isso, primeiro que você vai viver corretamente, segundo que você vai se tornar um cara útil na sociedade, porque quem faz coisa errada por aí é bandido, né? Fica dando despesa. Aliás, vocês já pensaram nisso? Um dia eu estava fazendo uma conta aqui e pensando assim: um juiz ganha 50 conto por mês, um promotor mais ou menos isso, delegado não sei quanto ganha agora, polícia, bombeiro, médico, SUS, uma estrutura assim, cartório. E vocês já pensaram nisso? Que um cartório tem que existir, a gente tem que pagar lá para tirar qualquer certidãozinho para reconhecer a firma da gente, porque o povo não é confiável, porque o povo logra os outros? Você já pensou que a gente paga 10% de juros num cheque especial ao mês? Não é porque o banco é um vampiro, é porque metade das pessoas que pegam dinheiro emprestado num banco talvez não paguem. Daí quem paga tem que pagar mais caro. O nosso seguro de carro é tão caro porque o pessoal rouba os carros, o sujeito bebe, sai pra rua e bate nos outros e tal.
tem que ter um monte de juiz, porque um monte de gente faz coisa errada e daí tem que julgar, o cara não paga o outro, tem que ter um juiz para mandar ele pagar, para tomar o patrimônio dele para dar para o outro. Tem que ter delegado porque o pessoal pratica crime, daí tem que... Viu? Pensem o quanto de dinheiro que podia ser aplicado em educação, pesquisa ou no nosso bem-estar, que nós gastamos com essas coisas, custam caro por causa de falta de educação, por causa do pessoal não viver corretamente, né? Então, eu acho que viver corretamente é uma coisa muito legal, é útil e é sábio, né? Viver como Jesus é muito interessante. Vejam, o pessoal prega a teologia da prosperidade, né? E tem um lado aí que é muito legal das igrejas evangélicas. É lógico que o cara progride na vida, porque ele vai para a igreja, se ele para de beber, bebia um monte, para de fumar, fumava 3 maços de cigarro por dia, para de ir na prostituição, que ele botava o dinheiro fora, para de jogar baralho, por exemplo, via perdendo dinheiro, começa a sobrar dinheiro. É um reflexo, né? Então até na vida econômica isso aí tem reflexo, é sábio demais. Então se você tem a oportunidade de tomar a decisão de viver corretamente, faça isso. Isso vai ter um bom reflexo. Os seus filhos vão gostar, a sua mulher vai gostar, o seu marido, a sociedade vai agradecer e você vai começar a guardar tesouros no céu. Só que a escolha é tua. Até lá, eu não sei o que aconteceu na tua vida quando você era criança, ou quando você era mocinho, o que você aprendeu, né? Se como eu, você aprendeu um monte de coisa errada ali, depois tem que passar a vida ali tentando se livrar daqueles conceitos errados, da vã maneira de viver que você ganhou. Mas há um jeito, né? Há um jeito. Mude sua mente, siga Jesus, tome essa decisão e a cada dia procure fazer só o que é certo. Por quê? Porque isso vai ser bom para você, para sua casa, para os seus filhos, como eu disse, para a sociedade onde você vive, e Deus se agrada disso, tá? Isso vai trazer excelentes reflexos na tua saúde, na tua vida financeira, na tua vida espiritual, emocional, e você vai encontrar junto com ele descanso para a tua alma. Decida por isso hoje, e isso está nas tuas mãos. As coisas que a gente não consegue mudar, a gente não precisa se preocupar, porque não vai conseguir mudar mesmo. Mas as coisas que estão no nosso alcance, que dependem da nossa decisão, e isso a gente pode fazer. Tenha coragem, vai lá. Desejo que você tenha força e que tenha um dia abençoado. É por aí.